E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Nos bastidores corintianos havia quem apostasse na demissão do técnico Osmar Loz em caso de derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. De fato, o time perdeu, mas contrariando a prática comum no futebol brasileiro, o presidente do Corinthians veio a público, após a partida, para bancar o jovem treinador e, de quebra, cobrar melhor performance dos atletas. E, de certa forma, ele tem razão. Exceção feita ao goleiro Cássio, que, embora tenha falhado uma ou duas vezes, segue sendo o principal jogador do time, os demais estão devendo e muito. Especialmente aqueles que trabalham do meio para frente. Nos últimos 6 jogos, a equipe corintiana marcou apenas 2 gols, e um deles sem querer, de autoria de Jadson contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. Na única vitória nesses mesmos 6 jogos. São números pífios, digno de time que luta para não cair para a segunda divisão. Aliás, sob o comando de Osmar Loz, o aproveitamento do time está abaixo dos 50%. Em 21 jogos, mais perdeu do que ganhou. São 8 vitórias, 9 derrotas e 4 empates. Então, o que levou o presidente André Sanches a dar respaldo ao treinador na contramão da imensa maioria dos dirigentes brasileiros? 3 fatores. O primeiro é mais óbvio. O time perdeu 4 titulares desde que conquistou o Paulista em maio. E se contarmos também o brasileiro, quando foi campeão, 6 jogadores deixaram o time titular. Segundo, apesar dos resultados ruins, o Corinthians está numa semifinal de Copa do Brasil, grande aposta da diretoria. E por último, a percepção de que os jogadores podem jogar muito mais do que estão jogando. Trocar de técnico agora realmente não seria o mais acertado. O que o time precisa mesmo é de reforços. E isso é responsabilidade da diretoria. Com o time que tem aí, nem Guardiola faria milagre. Tá bom, talvez faria, mas não é o caso. Enquanto isso, o São Paulo vibra com a liderança isolada, apesar do tropeço no Paraná. E o Palmeiras comemora a sequência de 5 vitórias seguidas e de 8 jogos sem tomar um gol sequer. Coincidentemente, números conquistados com a chegada de Filipão. E para finalizar, situação complicada no Santos, que pode ser punido por causa da escalação irregular do uruguaio Carlos Sanches e ver aquele empate suado conquistado na Argentina contra o Independente virar 3-0 para o rival. Complicada também a vida de Guerreiro, que teve liminar que permitia jogar caçada na Suíça. Micou o reforço do Inter, que segue o líder de perto, bem pertinho. Boa noite.